nossas boas-vindas a todos vocês ao nosso programa de hoje. Nós sempre temos falado aqui, que nesse espaço, que todas as religiões são respeitáveis, desde que promovam a melhoria do ser humano, tornando-o mais virtuoso e menos vicioso, mais espiritualizado e menos materialista. Mas então qual o diferencial do Espiritismo? Por que valeria a pena conhecê-lo? O que ele tem de melhor? Claro, há muitas coisas que diferenciam o Espiritismo das demais religiões. Nós poderíamos citar aqui alguns de seus princípios, como o estudo profundo da mediunidade e da reencarnação. Mas existe um outro aspecto que muitas vezes não é tão fácil de ser percebido. Eu me refiro ao aspecto libertador que a doutrina espírita possui. Mas libertar de quê? De muitas coisas que nós veremos hoje no nosso tema livre. A lucidez, a clareza, a lógica de seus ensinamentos faz com que o indivíduo assuma nas próprias mãos a responsabilidade pelo seu futuro, pelo seu destino. Estudando e praticando, consciente de sua imortalidade, da justiça divina, da autoria e responsabilidade pelo seu futuro, ele se liberta da ignorância que o amarrava aos hábitos infelizes, hábitos nocivos, equivocados e consequente infelicidade que decorre desses hábitos imprecisos, ou melhor dizendo, desses hábitos negativos. Enfim, o Espiritismo mostra o caminho luminoso que o ser humano tem pela frente. E ele, confiante, sereno, faz o percurso de trabalho e progresso, condutores da paz, da perfeição e da felicidade. Diálogo Espírita, seu tema livre de hoje, nós estamos aqui com o Gilberto e o Parche, mais uma vez. Como nós colocamos na nossa abertura, nós vamos analisar aqui a respeito do aspecto de libertação da doutrina espírita. Se ouve nas casas espíritas dizer que o Espiritismo liberta. Jesus, a gente lembra, Jesus que dizia que conheceis a verdade vos libertará. Então, Gilberto e Parche, eu enumerei aqui, até para já dar uma adiantada no nosso expediente, gostaria que vocês alternadamente comentassem sobre alguns itens que eu coloquei aqui. Parche, então, poderia nos explicar por que o Espiritismo liberta as pessoas das superstições? Bom, o próprio Cristo trouxe isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Primeiro, lembrar que a verdade é relativa, sempre é correspondente ao grau de conhecimento daquela cultura, da civilização, do momento, da nossa evolução. Mas sempre que nós conhecemos a verdade e o Espiritismo nos faz refletir sobre ela, sobre as leis naturais, sobre as relações dos seres entre si e dos seres com a natureza, e nós passamos a compreender a forma que isso funciona, nós vamos nos libertando, como, por exemplo, exatamente esse aspecto da superstição, né, das crendices, porque você entende como as leis naturais se processam e não como se conta nessas fábulas, nessas coisas que nada tem de lógico, nada tem de racional. Portanto, ao entender o mecanismo correto, nós sabemos analisar e sabemos separar o que é crendice, o que é superstição, daquilo que é fato, que é lei da natureza, que é o que ocorre realmente no universo. Gilberto, seguindo essa mesma trilha aí, nós estamos falando aí praticamente de prática de religiosidade, ou de religião, se entendemos o Espiritismo como uma religião. E os cultos e rituais? O Espiritismo não cultiva, quer dizer, ele nos desembaraça desses compromissos, às vezes fúteis, desnecessários e às vezes até prejudiciais. É isso? Olha, Wilson, Parche, amigos, o mundo é regido por leis. Leis divinas que são leis imutáveis. E nós não temos conhecimento nessas leis divinas de rituais, né? Principalmente aqui, sem nenhuma crítica, mas de algumas outras crenças que abatem animais ou fazem trabalhos diversos. Isso não existe. Eu acho que isso é querer pegar um atalho
criar uma situação que vai complicar. Nós não podemos nos ater a esse tipo de situação. Repito, somos regidos por leis divinas que são imutáveis e não estão dentro dessas leis esse tipo de superstição, de rituais que não leva a nada. Muletas psicológicas, as quais para os espíritas Sim. pela fé raciocinada são São dispensáveis. dispensáveis completamente. E até ainda dentro dessa questão, que é muito interessante do ritual, Gilberto colocou bem desses rituais mais, digamos, exóticos, mas nós temos rituais normais das religiões, que também são rituais. E aí uma inversão de valores. O ritual foi criado por quê? Para fazer refletir sobre o ensino, para repetir o ensino. Mas no fundo o ritual acaba sendo o objetivo por si só, quando ele não deveria ser. Ele deveria ser aquele momento de reflexão sobre o ensino que ele contém, né? Mas infelizmente as pessoas tomam o meio pelo fim. Exatamente. E acabam confundindo Por isso. falar nisso, Parchin, você já pode emendar aí com a necessidade, o Espiritismo nos liberta daquela necessidade de ter intermediários entre os homens e Deus, né? Que as hierarquias em algumas religiões. Interessante, né? Que todos nós, de qualquer religião, repete que Deus é perfeito, que Deus é único, que Deus tem a onisciência, a onipresença, Ele conhece as necessidades de cada um de nós individualmente, mesmo antes que a gente a perceba. Então, por que Deus necessitaria de intermediários? Não é? Quem, na verdade, precisa materializar as coisas para conversar com Deus somos nós, desde criar um Deus antropomórfico, né? Até, de repente, achar que nós temos necessidade desses intermediários, quando na verdade o que nos liga com Deus é o pensamento, é a pureza de coração, é a energia que nós refletimos. E quando a gente vê, por exemplo, essa questão das promessas, também sem crítica às religiões, a gente vê que as pessoas tentam negociar a conversa com Deus, tentam negociar seu pedido com Deus. Não, mas eu estou utilizando o santo e tal. Na verdade, nós estamos tentando fazer com que uma coisa material se transforme em algo espiritual, o que não é possível. Na verdade, apenas nós estamos enganando a nós mesmos, achando que cumprindo um preceito material, nós vamos conseguir o retorno espiritual, quando é inversamente o contrário. É fazendo espirituais que obteremos coisas espirituais. Gilberto, o Espiritismo nos liberta da ignorância espiritual. Não tenho nem Deixamos dúvida. de ser ignorantes em termos de espiritualidade. Vida no além, vida aqui, como é que se processa a justiça divina, né? E isso é muito difícil nós fazermos essas colocações para quem está nos assistindo que não é espírita, né? Mas é uma grande realidade. Porque isso tudo, ao passar do tempo, que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo isso, que não tem como fazer, como o Parchin falou agora, querer fazer essas barganhas. Né? Então, aquilo que a gente precisa fazer, que é necessário que seja feito, vem da nossa vontade, como foi dito em outro programa que nós fizemos aqui, desse crescimento moral tão necessário. Né? Ver, analisar a situação por situação, sem se deixar levar por crendices, dogmas ou coisas parecidas que não têm efeito prático nenhum. E pegando o gancho do Parchin aqui, que essas pessoas, repetimos aqui, sem críticas, fazem promessas e dizem que tem algum ganho. Na verdade, não foi a promessa em si, foi a sua determinação, sua força de vontade de querer atingir algum objetivo. E né? ajuda espiritual que pode ter vindo, mas né? sem aquelas intermediações. Foi natural. E a bondade divina, que apesar das nossas imperfeições e fraquezas, nos beneficia, claro que pelo mérito que viemos ter acumulado, e a pessoa acha que foi a parte material, quando na verdade ela tinha toda uma bagagem que lhe permitia receber aquela ajuda, digamos assim, do plano espiritual. Não? Liberta do medo da morte? Conhecimento espírita? Sim. Sim. Talvez o grande medo da humanidade que ele enfrenta logo que se torna consciente é o medo da morte. O que vai acontecer comigo, com a minha consciência após a morte? O Espiritismo, ao trazer à luz, não é, essa questão da passagem do corpo físico para o plano espiritual, ao explicitar que o conhecimento, que a personalidade, que as características, que o amor são sobreviventes ao corpo físico e individualizados no próprio espírito, nós vamos perdendo o medo da morte, porque sabemos da continuidade. Claro que quando você tem um paradigma de uma vida só, como muitas religiões têm, isso não se torna tão fácil de compreender. Mas eu costumo repetir uma opinião pessoal minha, mas que eu tenho muita convicção: se não existir a reencarnação, não existe Deus, porque não é possível explicar a existência de Deus se não for à luz
da reencarnação, isto é tremendamente libertador e consolador, porque nós sabemos que nada de desconhecido nos espera e que, pelo contrário, eu posso planejar claramente o que vai me acontecer pós-morte e pós-nova vida. Basta eu querer e evoluir da maneira correta. Gilberto, bem, vamos dar uma aceleradinha para a gente conseguir fechar os nossos itens aqui, senão a gente vai ficar sobrando alguma coisa. O Espiritismo contribui, quando a gente fala que liberta, não é de uma maneira instantânea, miraculosa. É aos poucos, com trabalho, com perseverança, né, determinação para conseguir isso aí. Mas então, contribui, ajuda o Espiritismo, o conhecimento espírita, para se libertar do egoísmo e de outros sentimentos negativos? Não tem nem dúvida. A partir do momento que nós passamos a entender a necessidade da convivência com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, já é uma forma de deixar um pouco o egoísmo de lado. Não estamos sós, né? Temos que aprender uns com os outros, evoluir em coletividade, como diz a doutrina espírita. Isso é um ganho, isso é um crescimento, que não pode ser esquecido. Isso é um suporte muito grande que a doutrina nos dá. E, mas eu falei, é complicado para quem não é espírita entender isso, mas imagine se viver sozinho de uma forma egoística. Não tem como, não vai chegar a lugar nenhum. Uma coisa, esses itens vão se complementando. Parchin, Espiritismo também liberta do materialismo, óbvio, porque é uma filosofia espiritualista, não é isso? É sim, e quando nós entendermos que o nosso objetivo é muito mais amplo do que apenas uma encarnação e uma vida perfeitamente material, nós vamos entender que a matéria ela é auxiliar do nosso desenvolvimento e não objetivo do nosso desenvolvimento. E o Gilberto colocou bem, quando você deixa o egoísmo de lado, você vê que o teu desejo exagerado pela matéria está fazendo com que esta falte para alguém nas suas essências básicas, na sua necessidade básica. O próprio sentimento de solidariedade nos torna menos materialistas, mais aptos à distribuição das riquezas, mais solidário com os necessitados. E quando a gente compreende finalmente que no túmulo fica o corpo que volta ao pó, a alma só tem a levar as conquistas espirituais e não levará nenhuma das suas conquistas materiais. Pois é, e aí falando exatamente nisso, você falou há pouco do medo da morte, a outra relação que está, outro aspecto que está relacionado é o medo que muitas pessoas que desconhecem a doutrina espírita têm de perder os seus afetos, os seus entes queridos. A pessoa morre e é aquela choradeira, aquele desespero, Gilberto, achando que muitas vezes a pessoa acredita numa vida, mas ela não sabe como é que essa vida é, se um dia realmente vai reencontrar, e ela é como se não conhecesse, como se ela não acreditasse. Então essa perda dos afetos, né, esse medo o espírita não tem, né? Ou não deveria ter, né? Não deveria ter. Não, mas não tem, mas ele não tem mesmo. Não tem, né? Mas a verdade não tem, porque a gente sabe que aqueles que são afins nossos aqui, principalmente os familiares mais próximos, nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual. Não talvez como marido, mulher, pai e filho, não, mas como espíritos afins, sim. Vamos ter recordações do que tivemos aqui. Então não temos esse medo de forma alguma. Mas para que chegue lá no momento da transição, é bom que vivamos bem, então, né? De forma harmoniosa aqui, para que não tenhamos problema nenhum. Mas para o espiritismo isso não existe. Não, pelo contrário, é o grande consolo que a doutrina espírita oferece é justamente esse, de mostrar que nós, todos as nossas afeições, como de resto todas as nossas experiências, né, vivências na carne, sejam intelectuais, morais, etc., etc., elas não se perdem, inclusas as relações afetivas. Parche, mais uma questãozinha para você. Aspectos psicológicos, de sentimentos, etc., por exemplo, a ansiedade, a depressão, o estresse, o espiritismo, de certa forma, também ajuda a libertar, traz um pouco mais de paz, de confiança no futuro, de confiança em Deus, né? Então, o indivíduo espírita, ele tem essa vida conturbada toda, mas eu acho que ele consegue se conter um pouco mais, se enquadrar melhor, porque ele sabe que tem eternidade pela frente. O mundo não vai acabar amanhã, né? Na perspectiva dele. Essa é uma verdade. O conhecimento espírita é sempre um reforço às nossas energias, às nossos sentimentos, não é? E que nos ajuda a equilibrar isso. Claro que nenhum de nós está livre da depressão, nenhum de nós está livre do medo, da angústia, mas dentro da doutrina nós encontramos a explicação racional para tudo isso e fica para nós mais fácil racionalizar que
tudo isso está dentro de nós mesmos. Nós estamos construindo a depressão, nós estamos construindo os nossos problemas e que, portanto, nós temos meios por nós de também sairmos disso. Sem lembrar de todas as terapias espíritas da área de energia, o passe, a água fluida, o evangelho no lar, a doutrinação, o aprendizado e que podem nos facilitar muito nessa passagem por esses problemas. Rapidinho, Gilberto, liberta da fé cega, né? Com certeza absoluta. Nós falamos há pouco, né, daquela fé cega de que vou fazer isso, vou fazer aquilo, um ritual, uma promessa e as coisas se resolvem. Na maioria das vezes são fé cega. A fé tem que ser raciocinada, saber aquilo que se deseja e ir em busca daquilo que a gente realmente consegue. Para fechar, para vocês dois aí, o Espiritismo então é um remédio milagroso? Por que nem todo mundo faz uso dele? Qual é o custo para adquiri-lo? Claro, estou fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, né? Como é que vocês veem isso aí? Entrou no Espiritismo, resolveu todos os problemas? Parche. Não, não é? Até porque é muito difícil fazer tudo isso. Mas quando você tem claramente um norte, que você sabe para onde que tem que ir, por onde tem que caminhar, fica mais fácil você trilhar o caminho. Não é simples não. Vencer as nossas imperfeições é um trabalho diuturno, né? De muita determinação, de muita força de vontade. Nenhuma doutrina, nenhuma religião salva. A pessoa evolui, a pessoa cresce e, entre aspas, salva a si mesmo. O Espiritismo é um caminho. A vontade de trilhar e a determinação de fazer é nossa. É nossa. A diferença talvez seja na doutrina esclarecedora, que é o Espiritismo. Bem, meus amigos, deu para ver que realmente o Espiritismo consegue, merece talvez essa condição, essa aditivação de ser uma doutrina eminentemente libertadora. É fato. Vamos estudar, aprender e praticar que a gente consegue andar alguns passos ainda nesta reencarnação. Muito obrigado a todos e nossos demais quadros vêm na sequência. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, temos hoje uma questão muito interessante e desde já fazemos o convite que os nossos amigos continuem mandando questões como essa que facilitam a nossa discussão e apresentar temas desse tipo para vocês. Foi colocada a questão, se problemas de origem sexual, como a infertilidade, por exemplo, é decorrência da lei de causa e efeito, insistir com terapias para conseguir ter filhos não caracteriza uma interferência da lei de Deus? Bom, primeiramente nós temos que considerar que a nossa vida ela não é dirigida por um karma, não é dirigida deterministicamente pela lei de causa e efeito, né? O resultado bruto de coisas desse tipo. Se assim fosse que um karma ou a lei de causa e efeito determinasse toda a nossa vida, nós estaríamos com o determinismo, nós seríamos simplesmente marionetes dirigidos pela vida e não nós dirigimos a nossa própria vida. Mesmo coisas que nos aconteçam de forma probabilística, que nos aconteçam ao longo da nossa encarnação, elas são tendências que nós trazemos, evidentemente, de outras vidas, do nosso passado, da lei de causa e efeito, mas essa
tendência, ela é de explicitar ou de nos colocar em contato com aquelas provações, com aquelas necessidades, com aquelas causas que nos fizeram tropeçar no passado. Nós precisamos ser colocados com a necessidade de refletir sobre ela. Também nós temos que considerar que a nossa encarnação atual nos afeta diariamente, no nosso corpo, no nosso psiquismo, nos nossos componentes energéticos, como o nosso corpo perispiritual, como o nosso perispírito. Portanto, nós não podemos afirmar que o fato de não estar se conseguindo ter um filho da maneira natural seja um problema decorrente de outra vida. Pode ser um problema desta mesma vida que nós estamos passando, onde por abuso do próprio corpo, de remédios, de químicas, ou de drogas, ou de álcool, esteja ocasionando problemas físicos, mentais, emocionais, que estejam impedindo a concepção, ou a nidação, ou a gestação de um filho. Na verdade, né, a lei de causa e efeito, ela poderia apenas nos colocar frente ao dilema de ter ou não ter um filho, de ser pai ou de ser mãe. Nessa questão que nos foi colocada, tem uma premissa errada, né, de que já está determinado a pessoa por uma lei divina ou por uma vontade de Deus que não se tenha um filho. Não é lógico para nós admitir isso. Ora, será que se nós quiséssemos ter filho e Deus tivesse determinado algum tratamento para fertilidade resolveria o problema? É evidente que não, não é? Se um tratamento para fertilidade, seja por que meio for, consegue fazer com que um casal tenha filho, é porque isso estava dentro da lei natural e, portanto, dentro da lei divina. Apenas as pessoas teriam que passar por aquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, de busca da gravidez, de busca da gestação, da busca de ser pai ou ser mãe. E se isso for possível através dos meios que a medicina oferece, que ótimo! Todos nós temos o dever de buscar a felicidade, devemos ir atrás da felicidade, nós devemos buscar por todos os meios éticos, legais, que não ofendam as demais pessoas, ou conseguir ser feliz. E isso, sem sombra de dúvida, nos traz a própria maternidade e paternidade. Se Deus nos criou para sermos felizes, nós devemos buscar nossa felicidade. Claro que nós temos que, ao buscar nossa felicidade, fazer pessoas ao nosso redor felizes. Se nós não fizermos pessoas ao nosso redor felizes, não conseguiremos a felicidade. Muitas vezes um casal, por exemplo, fica anos tentando ter um filho, não consegue, e de repente adota uma criança e poucos meses depois consegue a gravidez e tem um filho pelo meio natural. Por que isso? Porque se dispôs ao bem, porque se dispôs à paternidade, porque se dispôs à maternidade e, portanto, é recompensado pelas energias positivas. Conhecer a verdade nos liberta, nos faz adquirir a fé raciocinada, nos faz entender a lei natural onde a gravidez se insere, nos faz entender que a consolação do Espiritismo não é pela aceitação do sofrimento, mas pela busca do bem, pela busca da felicidade em todos os momentos, apesar do sofrimento. Né? E principalmente lembrando, buscando a felicidade do semelhante, nós alcançaremos a nossa própria felicidade. Continue mandando as suas perguntas. Até a próxima. Prezados amigos, nosso abraço fraterno do programa desta semana vai para o médico neurocirurgião Carlos Zicarelli, de Londrina, aqui no estado do Paraná. Uma brasileira residente em Londres e casada com um inglês, durante um exame pré-natal, descobriu que o bebê estava ou tinha hidrocefalia, ou seja, água na caixa craniana. Surpreendentemente, os médicos ingleses não quiseram antecipar o parto e deram a ela as duas opções, ou fazer o aborto ou levar a gravidez a termo no devido tempo, mesmo sabendo que o bebê ficaria com graves sequelas. Então ela resolveu vir para o Brasil e foi feita a cesariana com 37 semanas de gestação e 2 dias depois o bebê foi operado pelo médico Carlos Zicarelli, com sucesso e, detalhe, gratuitamente.
A família, claro, coube outros custos, como de internação, por exemplo, com o que eles contaram com o apoio, a solidariedade de alguns amigos. Então, pelo humanismo demonstrado pelo médico lourdense, ou que pelo menos reside por lá, o nosso abraço fraterno, fazendo votos, torcendo, vibrando, rezando para que outras pessoas mais como ele passem pelos nossos caminhos, capazes de, como ele, se sensibilizar com a dor alheia. Seu ato, além de promover a felicidade do casal, acabou impedindo o abortamento de um espírito imortal que retorna ao palco terrestre desejoso de dar prosseguimento ao seu progresso espiritual. Isso é fundamental. Por isso, nosso abraço para o médico Carlos Zicarelli. Na próxima sábado a gente volta com mais um Diálogo Espírita. Boa semana a todos e até lá. A editora Espírita, o Clarim, é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 32 78 0961. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail, adpr@adpr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio, o jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita, é um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.